Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado 25 de junho de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para esse sábado eu separei apenas 10 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nesse sábado, temos a nossa banca betprova.com. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Segue lá, @elonepalpites no Instagram. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Temos também o grupo no Telegram. Agora são 2 grupos no Telegram. Temos o Eloné Palpites, o grupo fechado, e o Eloné Palpites chat livre, onde você pode entrar, conversar, trocar bilhetes, dicas e muito mais com as demais participantes. Se você desejar participar de um de nossos grupos no Telegram, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora seguindo para os palpites desse sábado 25 de junho, começando aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Criciúma e Vila Nova. Na classificação, a equipe do Criciúma vem na 10ª colocação com 16 pontos, marcou 14 e sofreu 13 gols, tem um saldo positivo de 1. O Vila Nova vem na 8ª colocação com 11 pontos, marcou 8 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Criciúma, ele vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Vila Nova, jogando fora de casa, ele vem de 3 derrotas e 2 empates. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no 1-1 na casa do Vila Nova em 2019. Não vou entrar aqui em consideração esse jogo. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gols. Você pode pegar também aqui um palpite mais arriscado de Criciúma para vencer. Passando aqui pelo Campeonato Argentino, na partida entre Defensa e Justiça e Vélez Sarsfield, na classificação, a equipe do Vélez Sarsfield vem na 19ª colocação com 4 pontos, marcou 3 e sofreu 4 gols, tem um saldo negativo de 1. A equipe do Defensa e Justiça vem na 26ª colocação com 3 pontos, marcou 3 gols e sofreu 4 gols, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Defensa, ele vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Vélez Sarsfield, que tem jogo válido na próxima semana pela Libertadores, ele recebe a equipe do River Plate pelo jogo de ida. Nesse sábado ele recebe a equipe do Defensa e Justiça jogando fora de casa. E fora de casa, nos últimos 5 jogos, ele vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no 0-0 na casa do Vélez. As odds estão marcando aqui a 2,37 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Defensa, bateu 1,5 gols em 4 oportunidades. A equipe do Vélez, nos últimos 5 jogos realizados, bateu 1,5 gols em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta, você pode pegar aqui um palpite mais arriscado de ambas equipes marcam. Jogando em casa, a equipe do Defensa, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam aqui em 2 oportunidades. E o Vélez Sarsfield, nos últimos 5 jogos fora de casa, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Bahia e Novo Horizontino. Na classificação, a equipe do Bahia vem na 3ª colocação com 25 pontos, marcou 15 gols e sofreu 7 e tem um saldo positivo de 8. O Novo Horizontino tentando escapar aqui da zona do Z4, vem aqui na 16ª colocação com 14 pontos, marcou 11 e sofreu 16 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Bahia, ele vem de 2 derrotas seguidas, perdeu no último jogo para a equipe do Atlético Paranaense por 2-1 pela Copa do Brasil, e pela Série B, jogando em casa no último jogo, perdeu para a equipe da Chapecoense por 1-0. Já a equipe do Novo Horizontino, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas seguidas, 1 vitória e 2 empates. O palpite que eu vou deixar para vocês para esse jogo, eu vou deixar aqui Bahia para vencer. Acredito muito na reabilitação do Bahia. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Atlético Paranaense e Bragantino. Na classificação,
A equipe do Atlético vem na terceira colocação com 21 pontos, marcou 13 e sofreu 13 gols, tem um saldo de 0. A equipe do Bragantino vem na nona colocação com 18 pontos, marcou 18 gols e sofreu 15 e tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético Paranaense, ele recebe na próxima semana partida válida aqui pela Copa Libertadores, pelo jogo de ida, recebe o Libertad jogando em casa. Já nesse sábado recebe a equipe do Bragantino. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Atlético Paranaense, ele vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Bragantino nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 3 empates e 2 derrotas. No último jogo realizado entre as equipes, o Atlético Paranaense venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,60 para a equipe do Atlético, que acredito que para esse jogo venha com a equipe mais alternativa. O Bragantino está pagando aqui 2,87. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui um palpite mais arriscado de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, bateu ambas marcam aqui em 4 oportunidades. O Bragantino nos últimos 5 jogos fora de casa bateu ambas marcam aqui nos últimos 3 jogos. Eu vou deixar aqui 1,5 gols como primeira opção de aposta. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Colón e Huracán. Na classificação, a equipe do Colón vem na 15ª colocação com 5 pontos, marcou 4 e sofreu 4, tem um saldo de 0. A equipe do Huracán vem na 17ª colocação com 5 pontos, marcou 3 e sofreu 3 gols, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Colón, ele vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Colón, que na próxima semana tem jogo válido pela Libertadores, recebe fora de casa pelo jogo de ida a equipe do Tajeres. Já a equipe do Huracán, nos últimos 5 jogos fora de casa, ele vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no 1-1 na casa do Huracán. As odds estão marcando aqui a 3,80 para a equipe do Colón, 2,0 para a equipe do Huracán. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, fora com empate. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes. Nos últimos 5 jogos realizados, o Huracán venceu 2 e empatou 3. Jogando na casa do Colón, nos últimos 5 jogos realizados, foram 2 vitórias para a equipe do Colón e 3 empates. Para esse jogo eu vou deixar aqui fora com empate como primeira opção de aposta. Como segunda opção de aposta eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Sport Recife e Brusque. Na classificação, a equipe do Sport vem na 5ª colocação com 20 pontos. Vencendo essa partida, ele assume a 4ª colocação, entrando de vez no G4. Já a equipe do Brusque vem na 9ª colocação com 16 pontos, marcou 10 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Sport, ele vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe do Brusque, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias seguidas e 3 derrotas. No último jogo realizado entre as equipes, em 2020, o Brusque venceu jogando em casa por 2-1. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui Sport para vencer. Pela necessidade do jogo, o Sport jogando em casa joga muito bem. Nos últimos 5 jogos venceu 3 jogando em casa. E vencendo essa partida, ele assume aqui a 4ª colocação, deixando o Grêmio na 5ª colocação. Eu vou deixar aqui como segunda opção de aposta mais arriscado, Sport para vencer. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Corinthians e Santos. Na classificação, a equipe do Corinthians vem na 2ª colocação com 25 pontos, marcou 17 e sofreu 10, tem um saldo positivo de 7. O Corinthians que vence essa partida, ele continua na 2ª colocação, mas empata em número de pontos contra a equipe do Palmeiras, que tem um jogo a menos ainda nesse campeonato. O Corinthians vai realizar aqui a 14ª rodada nesse sábado, e o Palmeiras vai jogar nesse domingo ainda. O Santos vem na 8ª colocação com 18 pontos, marcou 18 e sofreu 13 e tem um saldo positivo de 5. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Corinthians, ele vem de 3 vitórias seguidas. A equipe do Santos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Corinthians que na próxima semana ele recebe aqui pela Libertadores, pelo jogo de ida, o Boca Juniors em casa. E o Santos nessa próxima semana, ele recebe a equipe do Deportivo Táchira
pela Sul-Americana, jogo de ida das oitavas de finais. Eu vou deixar aqui esse jogo aqui para esse palpite. Corinthians para vencer como segunda opção de aposta. Como primeira opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. No último jogo realizado entre as equipes, o Corinthians venceu jogando em casa por 4-0. Eu vou deixar aqui 1,5 gols como primeira opção de aposta. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Corinthians para vencer. Agora passando aqui na partida entre Flamengo e América Mineiro. Na classificação, a equipe do Flamengo vem na 14ª colocação com 15 pontos, marcou 13 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 2. O América vem na 16ª colocação com 15 pontos, marcou 11 e sofreu 14 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Flamengo, ele vem de uma derrota e 4 vitórias. O Flamengo, que na próxima semana tem partida válida pela Libertadores, recebe a equipe do Tolima, lá na Colômbia. Já o América Mineiro, jogando fora de casa, ele vem de 3 derrotas e 2 empates. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no 1-1 na casa do América. As odds estão marcando aqui a 1,44 para a equipe do Flamengo. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Flamengo para vencer. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Atlético Mineiro e Fortaleza, na classificação, a equipe do Atlético vem na 4ª colocação com 21 pontos, marcou 19 e sofreu 14 e tem um saldo positivo de 5. O Atlético, que na próxima semana tem partida válida pela Libertadores pelo jogo de ida, recebe o Emelec lá no Equador fora de casa. E o Fortaleza, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ele vem aqui de... passo aqui para vocês. Ele vem aqui de 2 derrotas e 3 vitórias. O Fortaleza, que na próxima semana também tem partida válida pela Libertadores. Pelo jogo de ida, recebe a equipe do Estudiantes da Argentina em casa. Vamos ver aqui na classificação. A equipe do Fortaleza vem aqui na 19ª colocação com 10 pontos, marcou 10 e sofreu 16. Tem um saldo negativo de 6. No último jogo realizado entre as equipes, o Atlético venceu jogando em casa, fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,60 para a equipe do Atlético, 6,0 para a equipe do Fortaleza. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Como segunda opção de aposta também, acredito nesse, ambas as equipes marcam. Agora seguindo aqui para os bilhetes prontos, selecionei aqui para vocês uma triplazinha de gols. Peguei aqui acima de 1,5 gols Atlético Mineiro e Fortaleza, Flamengo e América Mineiro, e Atlético Paranaense e Bragantino, todos acima de 1,5 gols, gerou um DD de 2,31, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$231. E deixei aqui uma aposta para vocês, uma aposta simples de Corinthians para vencer. No último jogo, o Corinthians recebeu a equipe do Santos jogando em casa, venceu por 4-0, vai receber o Santos novamente agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2.0. Acredito também numa nova vitória do Corinthians. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$200. Uma tripla de 1,5 gols e uma aposta simples aqui de Corinthians para vencer a 2.0. Achei essa ODD muito interessante. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!